Estudo, irmãos, desta noite, o nosso breve estudo, ainda pensando, agora neste bloco, tratando sobre o amor. A pergunta de hoje é a seguinte: qual é o guia para amar Deus e nosso próximo? Qual é o guia para amar Deus e nosso próximo? Resposta: os 10 mandamentos são o guia para amar a Deus e o próximo. Os 10 mandamentos são o guia para amar a Deus e ao próximo. Nos dois primeiros estudos, nós começamos a introduzir o conteúdo pensando sobre o que seria o amor, e é interessante como Agostinho ele vai falar. O que ele vai falar? Agostinho diz assim sobre o amor. Ele escreve: amor é uma doce palavra, porém, mais doce ainda é o ato. Amor é uma doce palavra, porém, mais doce ainda é o ato, disse Agostinho a um dos pais da igreja. É como se ele estivesse querendo dizer, irmãos, basicamente o seguinte, que a boa ação, a prática do amor é muito mais importante do que dizer simplesmente que amo, ou até mesmo ter um conceito muito preciso acerca do que é o amor. O amor, ele é expresso na prática, ele é expresso em serviço, ele é expresso na vida, de fato, vivida diante de Deus e no serviço também aos nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão ao nosso redor. Mas como nós podemos saber, ou como nós sabemos quais são as boas ações, não é? Como devem ser praticadas? Qual a base, então, que nós temos para que nós possamos praticar aquilo que é agradável ao Senhor e que expressa nosso amor a Ele, bem como aos nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão ao nosso redor? E a resposta é, como nós vimos, a base, o que nos orienta, o guia, são os 10 mandamentos, as 10 palavras, a lei de Deus moral expressa em Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17, que é repetida também em Deuteronômio capítulo 5. Nós temos ali a lei moral de Deus revelada diante dos nossos olhos. Lei esta que já se encontra gravada também no coração do próprio homem. Então, os 10 mandamentos são a regra de conduta para todas as pessoas. Todos os homens devem se sujeitar ao que está escrito na palavra e isso, sobretudo, para aqueles que estão num relacionamento especial com Deus, que nós chamamos de um relacionamento pactual, numa aliança com o Senhor. Foi justamente no contexto pactual do povo do Senhor que Deus nos deu os 10 mandamentos no chamado Monte Sinai como uma regra para o seu povo Israel, que é uma regra também para nós, a Igreja de Cristo, hoje, em nossos dias. Então, esses mandamentos, eles forneciam um sumário de sua lei moral. E isso era amado, a lei de Deus amada pelo povo de Deus, ou deveria ser amada a lei do Senhor pelo povo de Deus. E só que a gente olha para a Escritura e percebemos que algum problema aconteceu. Essa lei moral de Deus, ela, por mais que ela não estivesse escrita, como fora escrita nos dias de Moisés, anteriormente ela já estava em vigor nos dias de Adão, por exemplo. Adão, ele desobedece ao próprio Senhor, ele quebra a lei de Deus. E Thomas Boston, um puritano, ele vai tratar e vai mostrar como Adão, ali, ele acabou quebrando todos os mandamentos do Senhor quando ele desobedece a Deus comendo do fruto proibido. Então ele vai até dizer assim, olha, Adão, ele foi o maior assassino, homicida que existiu. Em que sentido, Ele quebrou o 6º mandamento. Quando ele come do fruto e peca, morre não somente ele, mas toda a sua posteridade. Ninguém matou tanto quanto Adão, ele vai dizer. E outros pontos ele vai nos apresentando acerca da realidade de que a lei de Deus ela é quebrada ali quando Adão ele quebra o pacto, comendo do fruto proibido, e nós pecamos juntamente com ele, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Mas o ponto é que essa lei ela já estava lá. Um outro exemplo que nós sabemos é o caso do próprio
José, quando no Egito, ao invés, ele não se deita com a esposa do seu senhor, porque ele diz, eu não posso pecar contra Deus, contra o Senhor, deitando-me com a esposa do meu próprio patrão. E ele estava consciente, né? A lei de Deus já estava gravada no seu coração, ainda que não estivesse escritas em pedras diante dos seus próprios olhos. Então, esses mandamentos posteriormente foram entregues à igreja de modo muito claro e agora ninguém poderia dizer que não conhece os mandamentos do Senhor sendo declarados explicitamente ao seu próprio povo. Nós olhamos então para a Escritura e nós percebemos que a Bíblia ela vai falar sobre isso abundantemente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E quando nós nos dirigimos ao Novo Testamento, nós encontramos de fato muitas referências ao lado positivo da observância da lei de Deus. E nós encontramos o próprio apóstolo Paulo, de alguma forma, apresentando a lei de Deus nos seus próprios escritos e apontando quebras, problemas que existiam no meio da sociedade, e ele vai se utilizar do padrão de Deus, a sua lei, como um padrão que vai julgar esses atos que não são apropriados. Por exemplo, quando nós olhamos para o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8 até o verso de número 11. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 até o verso de número 11. Veja o que ele escreve. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, o autor ele vai mencionar aqui assim, ele vai dizer, olha, o quarto mandamento, ele é apontado aqui, ele vai falar sobre os ímpios e profanos no verso 9. O Shabat era um dia santo para o Senhor, e ele vai apontar aqui os ímpios e profanos como que sendo eles culpados de transgredir a lei do Senhor. No verso 9, de 1 Timóteo, para os que matam pai e mãe, e ele vai dizer, olha, isso é uma referência ao que nos ensina o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento vai dizer, vai falar sobre não matarás, não é? Então, o verso 9 diz homicidas, que tiram então a vida do próximo. O sétimo mandamento quebrado, verso 10, ele vai mencionar os chamados devassos. O oitavo mandamento também é apontado por ele no verso 10, aqui de 1 Timóteo capítulo 1, os exploradores de homens. O nono mandamento também é quebrado quando, no verso 10, ele vai falar sobre o mentiroso e os que proferem falsos juramentos. Então, você percebe que nos escritos do próprio apóstolo Paulo, ele vai se utilizar como um fundamento para tratar sobre essas questões a própria lei do Senhor, ainda que ele não mencione diretamente o mandamento exatamente como nós encontramos na lei de Deus em Êxodo capítulo de número 20. Então, Paulo ele dá mandamentos aos cristãos que são dados da mesma forma que Moisés entregou os mandamentos de Deus ao povo. E Paulo, ele oferece aplicações bem específicas, como nós veremos, mas ele também apresenta uma aplicação geral da lei de Deus. Uma aplicação geral que nós podemos encontrar na Escritura está em Gálatas capítulo 5, verso 14. Gálatas, capítulo 5, verso de número 14. Ele diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, É uma aplicação geral da lei de Deus. Mas Paulo também dá aplicações específicas da lei de Deus em outros lugares. Por exemplo, quando nós olhamos para o que ele escreve em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, do verso 8 até o verso de número 10. Romanos 13, versos 8 a 10 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma,
exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas ele vai falar também ainda, quando nós olhamos para o que diz ele em Efésios capítulo 6. Ele vai falar, aplicando ainda mais da lei de Deus, Efésios capítulo 6, versos 2 e 3. Ele escreve o seguinte: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, não é? No verso 1 ele diz: filhinhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E ele então faz referência à lei de Deus, né? Diretamente ali nos 10 mandamentos. E uma coisa que nós percebemos, né, especialmente no que diz Romanos capítulo 13, é que nesses dois textos, né, tanto no que nós lemos, Romanos capítulo 13, como em Efésios, Paulo está aplicando a lei cristã, a lei aos cristãos em forma de decálogo. Porém, em Romanos capítulo 13, ele não concebe uma antítese entre lei e amor, porque é muito comum as pessoas imaginarem que onde há demonstração ou a revelação de uma lei, não há amor. As pessoas imaginam que lei e amor não podem caminhar juntos. Só que trata-se de um equívoco a conceber algo desta natureza, porque o que a Escritura nos mostra é que o caminho para o amor é a observância da lei. Não há oposição. Elas caminham juntas. O caminho para o amor é a observância da lei, mas as pessoas imaginam que se elas puderem andar de modo livre no meio da igreja, como algumas igrejas propõem, ou fora da igreja, e se há algum tipo de imposição de lei, eles vão imaginar que isso não é amor. Eles vão pensar que estão escravizados, estão sendo subjugados, quando na verdade só há verdadeira liberdade quando nós atentamos para a lei de Deus, e só há verdadeiro caminho ou o modo de amar ao Senhor quando nós atentamos para a sua lei. E só podemos amar também ao nosso próximo devidamente quando nós atentamos para os seus mandamentos. E essa é a ideia, né? Então, há aproximadamente, vai dizer o autor, 14 citações e 10 alusões verbais no Novo Testamento que provém dos 10 mandamentos. E elas são usadas positivamente no sentido de tipo de comportamento que se espera dos cristãos na nova aliança. Então, nós não acreditamos que os mandamentos de Deus são substituídos pelo amor, de modo nenhum. Antes, o amor cumpre o mandamento. A lei é a lei do amor, expressa no deleite, amor pela lei, que nos guia em nosso amor. Os cristãos, então, deveriam felicitar-se porque são-nos dadas instruções específicas de como amar. Nós não somos entregues aos nossos próprios caprichos, né? Ao nosso próprio pensamento, nada dessa natureza. Nós devemos nos sujeitar e, de fato, atentar para o que diz a palavra, e o Senhor não nos deixa na obscuridade, né? Ele nos ensina como nós podemos caminhar segundo a sua própria vontade. E isso é algo fundamental a que nós entendamos, né? O Senhor nos deu a sua palavra. E há pouco, né, lendo até um livro do Sinclair, ele vai tratar sobre essas questões relacionadas ao próprio a como fazer a vontade do Senhor nesta vida. Ele vai de fato mostrar que o trilho que nos guia para fazermos de modo certo a vontade do Senhor é quando nós
olhamos para aquilo que Ele nos deu. Ele nos deu a sua própria lei. Então, ele vai dizer assim, esses imperativos no Novo Testamento encontram todos sua base na lei moral que veio na forma dos 10 mandamentos. Então, não há nada que seja expresso, não há nada que seja ensinado pelos apóstolos, pelos profetas no Antigo Testamento, nem pelos apóstolos no Novo Testamento, que ele não esteja fundamentado na própria lei. Não pode existir nenhum tipo de contradição. Eu vou citar aqui, eu até publiquei esse trecho do livro do Sinclair, Somente Cristo, o nome do livro, Legalismo, Antinomianismo e a Certeza do Evangelho. Ele escreve assim: os mandamentos são os trilhos sobre os quais corre a vida capacitada pelo amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo. O amor dá potência ao motor. A lei mostra a direção. Um depende do outro. A ideia de que o amor tem condições de atuar sem levar em conta a lei é fruto da imaginação. Então, esse trecho aqui, né? Os mandamentos são os trilhos sobre os quais corre a vida capacitada pelo amor de Deus, derramado no coração pelo Espírito Santo. O amor dá potência ao motor e a lei mostra a direção. Um depende do outro. E é assim que nós devemos atentar e olhar para os mandamentos do Senhor. São fundamentais, é essencial para que nós amemos a Deus de fato como devemos amar e para que também amemos aos nossos irmãos em Cristo. Daí a importância de não somente decorarmos, mas de meditarmos na lei do Senhor e de procurarmos fazer com que ela encontre morada no nosso coração para que ela possa redundar em prática na nossa vida para a glória de Deus e para o benefício daqueles que estão caminhando conosco neste mundo. E então, voltando à pergunta do início, qual é o guia para amar Deus e nosso próximo? E a resposta é: os 10 mandamentos são o guia para amar a Deus e ao próximo. Amém. E a gente conclui aqui o nosso estudo, breve estudo desta noite. Nós vamos